Olá! Hoje a gente vai mergulhar num discurso, assim, super poderoso de 1887, do professor H. Graetz. O que ele faz aqui é incrível. Ele pega uma lenda bem antiga e a transforma numa ferramenta, sabe? Uma lente para a gente poder entender milhares de anos de história. E para começar, já fica a pergunta no ar. Alguém aí já ouviu falar na lenda do judeu errante? É uma daquelas figuras, né? O nome já soa familiar. Parece uma história que sempre esteve por aí. Bom, a versão mais famosa da lenda é a seguinte. Um homem, por causa de um ato de crueldade, recebe uma maldição. Ele é condenado a vagar pela terra para sempre, sem poder morrer, sem descanso, uma testemunha imortal, sofrendo até o dia do juízo final. Mas aí é que entra o Graetz, e ele nos convida a olhar para essa lenda de um jeito diferente. E se? E se essa figura não for só um amaldiçoado? E se ele for, na verdade, uma metáfora para algo muito, muito maior? E se essa maldição for a chave que explica uma das histórias de sobrevivência mais inacreditáveis da humanidade? E a primeira grande surpresa que o Graetz traz pra gente tem a ver com a origem desse mito. E olha, é bem mais recente do que a gente pensa. O Graetz usa uma palavra bem forte aqui, ele chama de mistificação. O que ele está dizendo é que essa lenda não é um folclore que surgiu do povo, sabe? Pelo contrário. Ele argumenta que foi algo criado de propósito lá no período pós-reforma para servir como uma espécie de prova viva do cristianismo, numa época em que a fé estava sendo muito questionada. E é interessante porque essa lenda meio que se partiu em duas. De um lado, na Alemanha, a gente tem a figura do Ahasuerus, que era uma caricatura mesmo, uma figura de punição, uma ferramenta para reforçar um dogma religioso. Mas aí, do outro lado, na França, a história foi totalmente repaginada. Ele vira o espião turco. E aí ele não é mais um coitado amaldiçoado, mas sim um observador sábio, alguém que acumulou a experiência de milênios. E é exatamente essa versão francesa, essa alegoria, que o Graetz vai pegar e, nossa, levar para um outro nível. Ele vai dar um significado muito mais profundo e principalmente coletivo para ela. E aqui está o ponto central de tudo. Para o Graetz, o tal judeu errante não é uma pessoa, um indivíduo. É uma grande metáfora para o próprio judaísmo, para o povo judeu como um todo. Um povo que caminha através da história, que vê tudo acontecer e se torna, como ele diz de um jeito super poético, o irmão mais novo do tempo. E ele vai além. Ele argumenta que a jornada desse povo é como a história do mundo em miniatura, sabe? As provações, os triunfos, tudo isso funciona como um espelho. Um microcosmo, como ele diz, refletindo o macrocosmo, ou seja, as grandes ondas da história humana que vêm e vão ao redor deles. Só que tudo isso leva a gente para uma questão fundamental. Um verdadeiro paradoxo que batia de frente com o que existia de mais moderno na ciência da época do Graetz, a ciência da sobrevivência. Pensa só, na época do Graetz, as ideias do Darwin eram a grande revolução. A luta pela existência era vista como uma lei da natureza, quase como uma lei de ferro, né? Os mais fortes sobrevivem e os mais fracos, bom, eles são conquistados, destruídos. A força bruta basicamente definia quem tinha o direito de existir. E se a gente olha para a história, essa lei parece fazer todo sentido. Impérios gigantescos, superpoderosos, com exércitos, territórios imensos, todos eles sumiram do mapa. E, no entanto, esse povo, pequeno, espalhado pelo mundo, perseguido, permaneceu. A pergunta é, como? Como isso é possível? Para expressar o quão inacreditável essa resiliência parece, o Graetz usa uma citação do livro de Jó, que é muito forte. É então de pedra a minha força e de bronze o meu corpo? É uma pergunta que ecoa. Depois de séculos de perseguição, como é que um corpo aparentemente tão frágil conseguiu resistir? É claro que não era feito de pedra nem de bronze. E é aqui que o Graetz apresenta a solução dele para esse enigma. É uma redefinição total do que a gente entende por força e fraqueza. A resposta, segundo ele, não está na força material, no poder físico. Está na força de um ideal. E a metáfora que ele usa, de Vênus montada no leão, é simplesmente perfeita para isso. O espírito, que parece frágil, como a beleza de Vênus, consegue domar, consegue guiar a força bruta, que é o leão. Então ele faz uma comparação. Olha só, os gregos tinham o ideal da beleza, do conhecimento. O que sobrou? Memórias. Os romanos, com o seu ideal de conquista, de ordem, caíram diante de um poder ainda maior. Mas o ideal de Israel, focado em Deus, na moralidade, esse inspirou um tipo de devoção diferente. Uma disposição de morrer por esse ideal que, paradoxalmente, foi o que permitiu que o povo continuasse vivo.
Com essa perspectiva, a ideia de vagar, de errante, muda completamente de figura. A jornada deixa de ser uma maldição e passa a ser vista como uma missão. Eu sei, parece estranho, né? Como que ser espalhado pelo mundo pode ser uma bênção? Mas o Graetz, citando o Talmud, explica que tem duas razões principais. A primeira é a sobrevivência. Se uma comunidade era atacada, o todo não era destruído, só uma parte. E a segunda razão é a missão. Estando espalhados, as ideias, os ideais puderam chegar a influenciar outras grandes civilizações, outras formas de pensar. E ele aponta 3 grandes momentos de renovação nessa longa jornada. Primeiro, o êxodo do Egito, que foi uma libertação física da escravidão. Depois, o retorno do exílio na Babilônia, um verdadeiro renascimento nacional. E, mais recentemente para a época dele, a emancipação do século XIX, que ele via como uma libertação de uma morte espiritual, que trouxe uma nova energia, um novo propósito. E tudo isso nos leva ao grande clímax do discurso do Graetz. A mensagem dele, direta e reta para a comunidade judaica da sua época, e em especial a comunidade da Inglaterra. Ele menciona um evento bem específico, o chamado Caso de Damasco, em 1840. Foi uma acusação falsa que acabou virando uma crise internacional. E para o Graetz, essa crise foi o estopim, sabe? Foi o que acordou a comunidade judaica inglesa, que deixou de ser passiva e se tornou uma força ativa, unida no cenário mundial. E é pensando nessa nova liderança que ele faz uma proposta bem concreta. Ele diz, olha, não basta só sobreviver, é preciso liderar, intelectualmente falando. Então ele propõe a criação de uma academia judaica, um centro para cultivar o conhecimento, com foco em 4 áreas que ele achava essenciais. O estudo profundo dos textos bíblicos, a análise do Talmud, a filosofia e ética, e claro, a história, para poder guiar o futuro. E assim, o Graetz nos deixa com essa reflexão. Ele pega a imagem de um andarilho amaldiçoado e transforma na imagem de uma testemunha com uma missão. A sobrevivência, nesse caso, não é o objetivo final, é o meio para se chegar a algo. E a pergunta que fica no ar, que ele nos deixa para pensar é, para quê? Quando um povo sobrevive contra todas as probabilidades, desafiando as leis da história, qual é, afinal, o propósito dessa jornada?